Boa tarde a todos. Estamos dando início ao Mocidade Responde, que é um quadro novo, nesse formato novo que a gente está trazendo para a mocidade, né? Onde é apresentado um tema entra em debate, depois esse tema é através de uma exposição colocado as ideias e por fim a gente vem trazer, né, as respostas aos questionamentos que são colocados ou no chat, ou pelo WhatsApp, ou em vídeos, né, que são mandados para nós. Mas para a gente dar início a esses trabalhos, vamos, como de costume, fazer a nossa prece, que é aquele momento em que a gente vai buscar se harmonizar com a espiritualidade superior, buscando as luzes do Mestre Jesus. Mestre amigo, irmão maior, que as tuas luzes, Senhor, se façam presente nesse ambiente, trazendo a paz, a harmonia e a tranquilidade, e que nós possamos transcorrer esse estudo da melhor forma possível. É em teu nome, Senhor, que nós damos por início a mais essa tarde de estudo, que assim seja. Bem, no segundo domingo, quando eu e o Lincoln fizemos um debate, houve um questionamento da Solange Godoy, né? E eu vou ler o questionamento aqui. Ela colocou assim: Sérgio, Lincoln, uma sobrinha neta, 21 anos, estudante da USP, em quarentena na casa do pai, que está entrando em neurose quanto à pandemia. Mas mais em relação aos outros e não a si própria, fazendo exigências absurdas. Abordamos uma boa conversa com ela, mas continua irredutível. É lento. Nos dê uma luz para melhores abordagens, caso seja possível. Bem, Solange, a gente vê que realmente, né, esse período de pandemia, mesmo agora que já está abrindo, as coisas estão reabrindo, é um período em que tem trazido muita angústia para as pessoas, muita ansiedade, né? E a gente sabe que a ansiedade, ela gera uma neurose, né? Então, como você mesmo falou, então, o excesso de ansiedade, ou seja, a preocupação de como vai ser o amanhã, causa uma neurose, né? Como muito bem colocado por você. Como vocês colocaram, que vocês já conversaram com ela, né? Assim, abordagens fica um pouco complicado para a gente trazer abordagens, né? Eu acho que o diálogo sempre é importante. Acredito que é importante também procurar a casa espírita, né? Procurar a orientação lá às segundas e quintas-feiras. A orientação está sendo feita ainda, né? Os tratamentos estão sendo feitos, porque a partir do momento que você relata esse problema lá na orientação, né, vai ser feito um tratamento para ela, e esse tratamento, muitas das vezes, melhora muito o quadro, né? A gente, às vezes, não vai encontrar ali a cura, né, mas ajuda muito nesse quadro. É importante também a busca de um profissional, né, um psicólogo, e você levando no psicólogo, se o psicólogo vê que a coisa é mais grave, ele vai indicar um psiquiatra, porque algumas das vezes é necessário até entrar com a medicação para que a pessoa se sinta menos ansiosa, e ela se sentindo menos ansiosa, ela vai diminuir a neurose dela. Então, a sugestão que eu trago para vocês é essa: procurar a casa, procurar a orientação para que seja feito um tratamento espiritual para ela, né? O diálogo sempre dos pais, das pessoas que gostam dela, haver esse diálogo, sempre deixar aberto para isso, e procurar um profissional, né? Procurar um psicólogo, primeiramente, e, caso necessite, até um psiquiatra, quando necessário entrar com alguma medicação, tá bom? Agora, dando continuidade, a gente vai ouvir um questionamento da Gabi, que ela trouxe para nós, e na sequência a gente vai responder
a esse questionamento. Oi, me pergunta o seguinte: eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo o seguinte pensamento, de que se a gente fosse mais ignorante, se fôssemos mais alienados, nós não sofreríamos tanto. Levando isso em consideração, será que o autodescobrimento é tão importante? Por quê? O que ele ajuda na nossa vida e na nossa evolução? Obrigado pela pergunta, Gabi. Uma pergunta assim muito profunda. Realmente, Gabi, quando nos falta às vezes maturidade, assim, conhecimento, se a gente olhar a grosso modo, a gente tem essa impressão que se nós fôssemos ignorantes, se nós fôssemos alienados, nós não sofreríamos tanto. Mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que quando eu ouvi a pergunta, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi Paulo Freire. Porque Paulo Freire foi aquele que lutou, né, contra essa alienação. Muitas das pessoas não compreendem Paulo Freire, né? E eu fico com as palavras do Cortella, que Cortella fala assim: Paulo Freire não estudou Harvard, mas Harvard estudou Paulo Freire. Então, ele é o maior educador brasileiro. E ele é incompreendido por muitas pessoas que deturpam os estudos de Paulo Freire, achando, né, levando ele para um outro lado. Paulo Freire, na verdade, ele buscava o esclarecimento. Vamos mudar esse questionamento, essa palavra que eu falei. Ele buscava mudar a alienação, ou seja, acabar com a ignorância, acabar com a alienação. Então, no começo, né, dos seus trabalhos, quando ele trabalha com a ciranda do conhecimento, ele foi lá no interior do Nordeste e ele vai trabalhar com pessoas alienadas, mas essa alienação é uma alienação estrutural, era uma alienação de escolaridade. Então, Paulo Freire ensinava, né, a pessoa a ler e escrever. Então, ou seja, a ignorância e a alienação, ela não faz bem para a pessoa, por quê? Porque ela sofre de outra maneira, porque sempre há pessoas que exploram essas pessoas. Então, se a gente é alienado e se a gente é ignorante, a gente muda o nosso sofrimento, né? Por quê? Porque a gente vai ser explorado por alguém e a gente não tem conhecimento. E a doutrina espírita nos ensina que um dos maiores bens que nós temos é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio se dá pelo conhecimento. Então, quanto maior é o meu conhecimento, maior é o meu livre-arbítrio, maior é a minha liberdade. Então, a ignorância e a alienação nos priva dessa liberdade, nos priva do livre-arbítrio. Então, Paulo Freire, né, ele quando fez essa ciranda, ele buscou tirar essas pessoas da alienação. Ou seja, olha, como é que é o seu dia a dia? É uma questão de autoconhecimento. Então, Paulo Freire ensinava aquelas pessoas um autoconhecimento. Quem são vocês? Qual é o valor de vocês? Então, muitas pessoas ficaram bravas. Por quê? Porque pessoas que eram escravizadas deixaram de ser escravizadas. Por quê? Porque elas sabiam que elas podiam ser livres. Então, né, bate com o que a gente está falando da questão do livre-arbítrio. A gente ter livre-arbítrio de fazer escolhas. Então, se a pessoa ela quer ter aquela vida, mas se ela ter consciência para ter aquela vida, para ter aquela escolha, é uma coisa. Agora, você ter uma escolha por ignorância ou por alienação é diferente. Mas a doutrina espírita também fala, né, que quando o mais poderoso oprime aquela pessoa, tá lá no livro dos Espíritos, né, que quem sabe mais tem que ensinar aquele que sabe menos. Aquele que tem mais posses e em vez de ajudar, oprime, será cobrado por essa opressão que ele faz no outro. E o que isso tem a ver com o autoconhecimento? Então, a partir do momento que a gente
a gente quebra essa análise de que a alienação, a ignorância faz com que a gente não sofra tanto, então às vezes, né, a gente lembra daquele dito popular, que o coração não vê, que os olhos não vê, o coração não sente. Então essa é uma, né, até a frase é muito legal, porque às vezes até uma alienação boa, né? Mas a verdade quando a gente tira o pano da ignorância, ou seja, a verdade é sempre a melhor resposta, né? Então não é porque os olhos não estão vendo que o ato não está sendo feito, que aquilo que pode nos fortalecer, né? Que a princípio pode nos magoar, mas que depois vai nos fortalecer. Então, ou seja, saber a verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, como você mesmo falou, o autoconhecimento é tão importante no que ele nos ajuda na nossa vida e na nossa evolução. Porque a partir do momento em que nós nos conhecemos melhor, a partir do momento em que nós sabemos a que ponto nós chegamos, que estamos, né? A gente pode fazer a caminhada até o ponto em que nós desejamos ir. Tem uma frase que diz, né? Se eu não sei aonde estou, como é que eu vou chegar a algum lugar? Então, ou seja, o autoconhecimento é isso, é saber qual o nível que eu estou, o que me faz sofrer, o que me faz feliz, quais são as oportunidades que eu tenho para buscar essa minha evolução. Então o autoconhecimento nos ajuda nesse sentido. Vai ter na sequência aqui o questionamento do Mateus e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, que é na verdade até o complemento, né, do seu questionamento. Então vamos ouvir a pergunta do Mateus e a gente vai continuar nesse nosso bate-papo. Vamos lá. A minha pergunta é: quais os benefícios de um autodescobrimento? Obrigado, Mateus, pela pergunta aí. Quais os benefícios do autoconhecimento? Bem, vamos fazer uma análise da psicologia tradicional e também a gente vai colocar a psicologia espírita aí nesse meio, né? Aqui a gente está para responder segundo a doutrina espírita. Se a gente for analisar, né, e a gente fazer um mergulho interior de si mesmo, a gente vai ver, fazer uma reflexão e a gente vai ver que a gente repete padrões deixados pelos nossos familiares, por outras pessoas com quem nós nos interagimos, né, durante o nosso desenvolvimento. Agora, se a gente ampliar isso para a doutrina espírita, né, a gente vai ver que em cada encarnação que nós temos, a gente tem uma personalidade. Só que essa personalidade, ela sempre é influenciada pelas personalidades anteriores. Essas personalidades anteriores é como se essas personalidades anteriores fossem, né, iguais aos nossos amigos, que sempre estão dando opiniões naquilo que a gente está querendo fazer. Só que essas opiniões, elas vêm, né, de forma do inconsciente. A gente vai repetindo alguns padrões de forma inconsciente, mas esses padrões eles estão sendo repetidos há muitas e muitas encarnações. Então, ou seja, aí já está uma dica. Conhecer esses padrões é importante, né? Você já prestou atenção que nós temos certas reações diante de situações específicas, né? Por exemplo, o Sérgio é uma pessoa calma, mas se alguém me dá uma fechada de carro, eu fico exaltado, eu começo a xingar. Eu não faço isso, gente, né? Mas eu tenho outros defeitos, né? Eu sou calma. Eu sempre quando eu tô dirigindo, minha esposa fala assim: por que você não buzina, né? Outro dia, daí a gente brincando, eu falei assim pra ela: eu vou pôr uma buzina aí do seu lado. Daí você vai, toda vez que alguém fizer uma barbeiragem perto de mim, você buzina, né? E daí eu brinquei com ela, falei assim pra ela:
Meu Deus, a sua buzina não vai aguentar uns 2 dias com você, que você ia querer buzinar para todo mundo e xingar todo mundo, né? Então, porque em certas reações, nós temos certas reações diante de situações específicas. Então, o autoconhecimento nos ajuda a isso. Perceber ações, reações, para que a gente possa mudá-las. Ponto. De que forma nós nos tornamos capazes de fazer escolhas mais conscientes e, consequentemente, mais acertadas? Então, o autoconhecimento nos ajuda a isso. Então, se eu me conheço, eu começo a fazer escolhas mais conscientes, consequentemente, escolhas mais acertadas, né? Eu não deixo a vida me levar. Eu começo a fazer uma análise, e essa análise é o autoconhecimento. É não deixar a vida me levar. É não repetir padrões, não repetir hábitos. Assim, nós somos seres com hábitos. Então, mudar hábito é uma coisa assim muito, muito difícil, a mudança de hábitos. Por isso que Kardec fala, né, que educação é a mudança de hábitos adquiridos. Por causa disso, né? Então, nós temos dentro de nós recursos e energias, mas as referências que nós recebemos, as ideias estipuladas pela sociedade nos impõem, pelo nosso psiquismo, pelas nossas personas passadas, né? Por isso que muitas das vezes na nossa individualidade, na nossa identidade, a gente se perde e a gente vai perdendo com isso a nossa essência. Então, muitas das vezes a gente vive a vida do outro e a gente esquece de viver a nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano de tal era de tal jeito e agora ele casou e mudou, né? Porque ele perdeu a essência dele. Então, muitas das vezes, isso não, né? Eu dei o exemplo do casamento, mas isso às vezes você encontra um amigo novo e com esse amigo você vai mudando a sua essência. Então, por quê? Porque a gente não estava ainda calcificado, não estava ainda bem compactado as nossas escolhas. Então, estava muito fluido ainda. Então, por estar muito fluido, né? O que acontece? A gente vai seguindo as tendências da sociedade, as tendências dos amigos e a gente deixa de viver quem nós realmente somos. Então, o autoconhecimento é importante para isso, né? Então, o autoconhecimento, ele vem, né, ampliar a nossa consciência e também o nosso bem-estar. Por quê? Porque daí eu vou começar... O que eu gosto? Uma época eu passei por um momento complicado e eu procurei uma psicóloga, né? E na psicóloga a gente já vai conversando e essa conversa, ela a técnica deles, né? Então você vai conversando e de repente você começa a se enxergar de fora para dentro. Você começa a se ver, né? De fora para dentro, ou seja, você começa a se ver internamente, quem você é, como você é, os seus pensamentos. E uma coisa que me marcou muito nesse período, que eu estava em Taubaté com uns amigos, e uma amiga falou assim para mim: Sérgio, qual pizza que você quer? Eu falei: qualquer uma, para mim, o que vier para mim tá bom. Daí ela virou e falou assim para mim: você não tem uma opinião sobre qual pizza você gosta? Gente, parece uma bobagem isso. Mas isso gerou em mim uma reflexão tão grande. Realmente, quantas e quantas vezes a gente se anula e nunca pede a pizza que a gente gosta, né?
E eu fiquei fazendo um questionamento e pensando qual a pizza que eu gostava. Qual a pizza que, apesar de que trazia para mim mais prazer ao comer, apesar de eu gostar de todas, praticamente todas as pizzas, mas poxa, será que não tinha uma que eu mais gostava? E a partir do momento em que tinha uma que eu mais gostava, talvez uma vez, né, eu poderia escolher aquela pizza que eu mais gostava. Tá vendo, gente? Então, ou seja, eu repetia padrões. Eu comia a pizza que todo mundo comia. Não, o que vocês pedirem para mim tá bom. Mas, poxa, você gosta de um tipo de pizza. Qual é esse tipo de pizza? Então, ou seja, é o autoconhecimento é isso, né? Lógico, o exemplo é muito pequeno, mas traz um grande ensinamento. Em todos os questionamentos, em todas as questões, o processo é o mesmo. É saber o que realmente te faz bem, o que realmente te ajuda dentro do processo da evolução, do melhoramento constante, né? Tem uma frase que diz: a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Então, como é que eu quero ser perfeito? Como é que eu quero buscar a evolução se eu não me conheço? Se eu não sei qual a pizza que eu gosto? Como é que eu posso pedir uma pizza se eu não sei qual pizza que eu gosto? Vou ligar lá na pizzaria, manda qualquer pizza. Não, você tem que ter opinião, você tem que saber aquilo que te faz bem, né? Então, por isso, da importância de se realizar esse trabalho do autoconhecimento. Então, dessa forma, né, o autoconhecimento nos faz a gente se sentir bem, a gente se sentir completo, a gente se sentir feliz, a gente se sentir realizado, né? Não é o autoconhecimento, não é, né? Não vai resolver todos os nossos problemas, não, gente. Mas ele vai ajudar nesse processo. O autoconhecimento, a partir do momento que você... eu vou ler aqui algumas dicas do autoconhecimento, que o autoconhecimento nos ajuda, sem ainda falar da questão moral, né? Mas enxergar a nós mesmos, nos educar, aceitar a nós próprios, aprender coisas novas, isso só se dá com o autoconhecimento. Às vezes a gente sofre com o erro dos outros. A gente fica sofrendo pelo que os outros estão fazendo. A partir do momento, o autoconhecimento traz isso. Da mesma forma que eu me conheço, eu começo a compreender o outro. Saber que o outro também tem limitações. Então isso não vai causar mais sofrimento para mim. Então voltando lá na questão da Gabi. Então a ignorância, né? Alienação. Eu era alienado em saber como o outro age. E a partir do momento, né? Então a alienação não é boa. Por quê? Porque eu fico sofrendo pelo outro. E a partir do momento que eu consigo interpretar em mim, ou seja, eu me vejo, e daí eu faço o espelho no outro e falo assim, eu compreendo ele, porque ele ainda não aprendeu, então eu tenho que perdoá-lo. Então se eu vou lá no centro e aprendo o que é realmente perdoar e por que eu devo perdoar, né? Então muitas vezes eu tenho que perdoar porque o outro ainda não compreendeu, o outro ainda está na ignorância. Então, se eu já compreendo isso, então isso faz parte do autoconhecimento, eu vou, né, vou deixar de sofrer, ou seja, vou ser mais feliz. Então, eu tenho aqui alguns tópicos, né, que o autoconhecimento nos ajuda a reagir de forma diferente a certas situações da nossa vida. Então, ou seja, se eu dentro do autoconhecimento, eu sei que eu tenho um amigo, por exemplo, que chegou e falou: Sérgio, eu não vou jogar mais bola. Aí por quê? Porque toda vez que eu jogar bola, eu brigo. E apesar de eu adorar jogar bola, eu prefiro a paz de espírito
a jogar bola. Então, olha só a troca. Então, olha o que o autoconhecimento traz para a pessoa. O que é melhor para minha evolução espiritual? Jogar bola ou não jogar bola? Para minha evolução espiritual é não jogar bola. Por quê? Porque eu vou lá e brigo, eu vou lá e discuto, eu vou lá e me transformo. Ah, Sérgio, mas daí se ele está evitando o futebol, ele não está evoluindo, porque ele não está cometendo os erros, mas ele está, olha só, a partir do momento em que ele tem esse autoconhecimento, ele evita, então, se eu não posso ainda superar os meus defeitos, eu posso evitá-los. Eu posso trabalhá-los de outras formas. Então, eu vou buscando ser paciente em coisas que são mais fáceis de eu ser paciente. Então, se não nessa encarnação, na outra ou na outra, vai chegar um momento em que ele vai adquirir essa paciência e a partir desse momento ele vai poder lá praticar o esporte e não vai mais brigar com ninguém. Então, isso é autoconhecimento. Perceber como fatos impactam nossos sentimentos e emoções. Então, o autoconhecimento nos ajuda nisso. Então, se tem situações que eu sei que me fazem mal, eu vou evitar. Eu não vou mais fazer. Então, isso é muito importante. Descobrir a nossa própria vocação, seja ela profissional ou pessoal, como eu acabei de falar, né? Muitas das vezes a gente vai deixando a vida nos levar. Então, às vezes, a gente vai fazer uma faculdade que a gente não quer, mas porque o pai quer, né? Ah, o pai queria ser engenheiro e, meu filho vai ser engenheiro. Por quê? Ele não conseguiu ser engenheiro e ele quer que o filho seja engenheiro, mas ele não tem aptidão para engenharia. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico também. Ou, eu não consegui fazer medicina e eu quero que o meu filho faça medicina. Mas ele tem aptidão para isso? Então, muitas das vezes, ele tem aptidão para ser um bom economista, né, um bom administrador e vai ser médico. Daí, o que ele vai fazer? Vai ser diretor de hospital. Vai cuidar só da parte administrativa do hospital. Então, ou seja, ele fez medicina para ser um administrador. Há muitos anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, todo engenheiro da USP, ele saía, se não me engano era da USP, né? Ele saía e ele já entrava num cargo de gerência aonde ele entrava, da USP e do ITA. Então a pessoa entrava no cargo de gerente de engenharia, era engenheiro, entrava num cargo de engenheiro, passava poucos anos ele já era supervisor e já era gerente, né? Então o que a USP fez? Pegou esses engenheiros e pôs um curso, né, de administração para eles. Então, ou seja, a maioria aquele que tinha aptidão para engenharia mesmo, no final ia ser administrador, né? Por quê? Porque o mercado exigia isso. Ver a vida e os problemas sob uma nova ótica. Então, às vezes, perceber, né? Então, a gente estava falando de ansiedade. Perceber que tem problemas que a gente consegue resolver, mas tem problemas que não dão, né? Que não dá para resolver. Não dá para resolver no momento. Então, a gente ter calma, ter paciência, fazer boas escolhas para que a gente não tenha problemas. Então o autoconhecimento nos ajuda a isso, fazer, olha, por que eu estou fazendo essa escolha? Essa escolha é a melhor para mim? Quais são as consequências lá no futuro dessa minha escolha? Então a partir do momento em que eu faço a minha escolha desta forma, eu vou ter, né? Vou sofrer menos. Então, muitas das vezes, todo mundo tem problema. Todo mundo. Mas a maneira com que nós encaramos o problema é que vai fazer com que nós soframos mais ou menos. A gente pode pegar duas pessoas com uma doença terminal aí, uma pessoa, ela sabe que vai morrer daqui a 6 meses, ela morre em um mês. E a outra também sabendo que vai morrer em 6 meses e de repente morre com 1 ano e meio, 2 anos, né?
Por quê? Porque é a maneira que ela encara o problema. Então, ou seja, o autoconhecimento nos ajuda, né? Dessa forma. Conhecer e entender melhor os outros, como eu falei, a partir do momento que eu me conheço, eu começo a perceber e a entender o outro. Por quê? Porque a partir do momento em que eu vejo, poxa vida, naquelas situações eu ficava bravo, ficava com raiva, ficava com ira. E hoje eu não fico mais. Quando eu vejo o outro fazendo, repetindo o que eu fazia, eu compreendo o outro, né? Vai entrar naquela questão da ignorância, ou seja, a pessoa ainda não aprendeu. E eu tenho que compreender isso. Por quê? Porque eu também era assim. Todos nós passamos por isso. A evolução é isso. É esse aprendizado, é esse acerto e erros, né? Valorizar as próprias competências e habilidades. Desenvolver o amor por si mesmo. Então, né? Isso é tão importante, a gente nos amar, a gente nos conhecer, a gente buscar a nossa verdadeira essência, conhecer qual é essa essência e a partir do momento, né, vencer os defeitos e valorizar as nossas virtudes, fortalecer a autoestima. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu vou começar a valorizar a minha autoestima. Valorizar as próprias competências e habilidades. Então é isso. Eu tenho que ver quais são os meus defeitos. A partir do momento que eu vejo os meus defeitos, eu vou combater os meus defeitos. Da mesma forma, eu vejo quais são as minhas virtudes, eu vou incentivar, vou valorizar as minhas competências, as minhas habilidades. Se eu sou bom naquilo, agora eu tenho que saber no que eu sou bom. Eu tenho que me conhecer para isso. Desenvolver, né, o amor por si mesmo. Voltou aqui, né? E fortalecer a autoestima. Então essa busca, né, do nosso interior, muitas das vezes pode ser um pouco difícil, mas não é impossível da gente chegar lá. Santo Agostinho, que tinha uma preocupação com o nosso autoconhecimento moral, né? Ele nos ensinava, buscando lá as palavras dos filósofos da antiguidade, do conhece-te a ti mesmo. Então, ou seja, o conhece a ti mesmo, esse autoconhecimento é extremamente importante. Porque ele faz com que nós possamos ver aonde estamos e a partir do momento em que nós sabemos aonde nós estamos, nós podemos traçar metas para onde a gente quer chegar. Lembrando sempre que a evolução é um processo, gente, e que nós devemos valorizar cada passo dentro desse processo. Autoconhecimento nos ajuda nisso, nos ajuda a valorizar esse processo. A gente vê, né, eu sempre falo isso que eu sou corredor e tal, mas é importante isso. Porque hoje, como corredor amador, eu valorizo aquela pessoa que ganha um troféu. Aquela pessoa que ganha lá em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Porque para ela chegar até lá, ela suou bastante. Eu conheço gente, né, que não tem, quando ele vai fazer uma prova, por exemplo, de Ironman, essa pessoa ela tem que mudar toda a sua rotina e a rotina ali dos familiares. Então ele é uma pessoa que tem que dormir 9, 10 horas da noite no máximo, porque às 4:30 da manhã ele tem que acordar para treinar. Então ele treina cedo, treina à tarde, treina à noite, e muitas das vezes essa pessoa é um profissional. Então, por ser um profissional, além de treinar, ele tem que trabalhar também e ser competente naquilo que ele está fazendo, né? Ele tem que ter uma alimentação perfeita. Uma vez eu estava conversando com um treinador de natação e falando de alimentação e tal. E um nadador, né, chegou e perguntou pro nutricionista: poxa, hoje eu podia comer um chocolate? Um chocolate, gente. E o nutricionista falou para ele: poder você pode, mas
Você sabe, né? Ou seja, às vezes aquele chocolate vai causar nele a perda de meio segundo. Mas meio segundo, às vezes, é a diferença entre ganhar ou perder, entre ficar em primeiro lugar e ficar em segundo lugar. Então, a gente tem que valorizar a nossa caminhada, valorizar esse processo. Então, aquela pessoa que, quando ela ganha, ela tem que valorizar cada dia que ele teve que acordar às 4h30 da manhã. Ah, mas Sérgio, mas e a pessoa que é amador e faz isso? Também. A satisfação de terminar uma prova e pegar lá aquela medalha, mas não é a questão de ganhar aquela medalha. É questão de saber de toda a dificuldade porque ela passou até chegar naquela medalha. E aquela medalha ela tem valor por causa disso, porque houve todo um processo para chegar até ali. E a evolução é isso. A evolução são passos, são provas que a gente vai, que nós vamos fazendo em cada encarnação. E a gente tem que valorizar cada passo, valorizar cada conquista. Às vezes, a gente quebra numa prova, a gente está correndo lá e não consegue correr mais. Para. Dá um branco, né? Para. Muitas das vezes, na nossa caminhada, acontece isso com a gente também. A gente está indo, está chegando, está fazendo tudo certinho, acontece alguma coisa e a gente parece que a gente dá lá 2, 3 passos para trás. É cair, é levantar de novo. E o autoconhecimento nos ajuda nisso. Então, Santo Agostinho, ele fala desse autoconhecimento. Então, ele faz essa questão moral. Como é que eu estou me portando frente ao outro? Como é que eu ajo? Como é que eu falo? Né? Quais são as minhas reações? Então, ou seja, a partir do momento em que eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu tenho que ver como está sendo as minhas ações, né? E a comparação é com o próximo, porque dentro de casa a gente é bonzinho, mas quando a gente está lá vivendo em sociedade é que aparece, né, que vai caindo as nossas máscaras. Então, gente, vamos terminando, agradecendo a mais essa oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de trazer um pouquinho, né, de um debate, de uma coisa tão importante como o autoconhecimento. Eu quero agradecer a casa, ao Diógenes Medeiros, pela oportunidade de proporcionar aos jovens e também, né, a todos esses estudos. E agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.